Manchete da turma do bate-bola. A esquerda agitou a cidade do Galo. Que história é essa, Pedro Abílio? Boa noite. Um abraço, Romano. Boa noite para você. Muito boa noite para o Edu Panzi e para todos ligados aqui na turma do bate-bola. O Atlético, nesta terça-feira, iniciou com um movimento mais forte para contratações no mercado da bola. Informação inicialmente trazida pelos colegas do canal do Frossar, o Guilherme Frossar e o Hugo Lobão, e confirmada pela Itatiaia nesta tarde. O Galo avançou pela contratação do lateral esquerdo Renan Lodge, jogador de 27 anos, que foi revelado pelo Atlético Paranaense, multicampeão, naquela fase do fim da década de 2010 com o Furacão, foi para o futebol europeu, estava no Al Hilal, onde jogou o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, no meio do ano, mas foi preterido pelo técnico italiano Filippo Inzaghi e deixou o clube em setembro, numa rescisão contratual. O Renan Lodge detém junto do seu staff o passe, os direitos econômicos, e o Atlético estaria em negociação avançada pelos salários com as luvas diluídas para que assine um contrato de 5 temporadas com o Galo. Um lateral esquerdo que já serviu à seleção brasileira, iniciou a sua trajetória na seleção com o técnico Tite, mas também teve convocações recentemente com o Fernando Diniz, jogador que foi muito promissor, quando surge no Atlético Paranaense e chegou a atuar num bom nível em time como o Atlético de Madrid, de segunda prateleira, primeira, segunda prateleira ali no futebol europeu por algumas temporadas. Foram 3 lá no time do técnico Diego Simeone. Jogou também pelo Olympique de Marselha, na França, antes de chegar ao Al Hilal, além do Nottingham Forest, da Inglaterra. E apuramos também, viu, Romano, que haviam contatos de equipes do futebol europeu pelo Renan Lodge, como Benfica em Portugal e a Roma na Itália. Pois é, e aí, Edu, além de te perguntar se é uma boa para o Atlético, eu me lembro que no Mundial de Clubes, o Renan Lodge, pós o Mundial, chegou a falar que gostaria de ser convocado para a seleção brasileira, e nós acabamos de ouvir o Pedro dizer que ele teve algumas propostas. Eu acho que é muito movimento de querer mostrar pro Ancelotti, Opa, tô aqui, jogar em alto nível no Brasil para tentar uma vaga na Copa, Você não tenha dúvida, um jogador desse nível que já teve passagem, uma boa passagem pela seleção brasileira, inclusive jogou Copa América, eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, ele é um jogador que ainda sonha com seleção brasileira e pode chegar num clube que tem o Guilherme Arana, que tem todo o direito de sonhar também, apesar de ter tido uma temporada muito ruim. O que nos leva a crer que pode ter um chegando e outro saindo. Ainda se fala em Juninho Capixaba no Atlético, a gente já falava disso, pelo menos ao longo da última semana, entrando essa semana, que a contratação do Capixaba já era um indício, ou a provável contratação do Juninho Capixaba já era um indício de uma possível saída do Arana. E agora essa informação de uma possível chegada do Renan Lodge, sem dúvida nenhuma, potencializa esse pensamento. Talvez a história do Guilherme Arana esteja chegando ao final com a camisa do Atlético, mas é uma excelente notícia para o torcedor. Se realmente for concretizada a contratação, trabalhou muito bem o Paulo Brax, em absoluto silêncio, sem qualquer tipo de especulação, com a informação saindo apenas no momento já crucial de uma negociação. Então, quando as críticas acontecem, é porque o trabalho não vem sendo ou bem feito ou ao gosto do torcedor ou da imprensa, mas quando acontece uma movimentação desse nível, com um atleta desse nível, e caso a negociação seja concretizada, a gente tem que elogiar e muito o trabalho do Departamento de Futebol do Atlético. Se realmente o Galo anunciar e oficializar a contratação do Lodge, é um senhor trabalho de bastidores, uma grande contratação, um cara que chega para vestir a camisa e jogar. E aí, você falou sobre o Arana, tem notícia sobre o Arana também. Tem notícia envolvendo o Arana, Pedro? Tem sim. Deixa eu só complementar com uma informação que eu vi muita gente discutindo ao longo desse período da tarde, Romano, sobre o Renan Lodge. O lateral esquerdo deixa o Al Hilal com uma rescisão unilateral. Ele buscou a rescisão contratual pelo fato de não ter sido inscrito para o Campeonato Saudita pelo técnico Inzaghi. Então ele pede a rescisão do contrato. E isso ocasionou
com que a equipe do Al Hilal entrasse com uma ação na FIFA e vai haver o julgamento desta ação. O Al Hilal cobra valores, já que tinha período de contrato, já que não estava inscrito o Renan Lodge e o seu staff. Acharam por bem de rescindir o contrato, pediram e conseguiram essa rescisão contratual. Ele está livre no mercado, mas existe esse pequeno impasse. É claro, né, Romano, que o clube interessado em contratar sabe dos pormenores e vai conseguir também oferecer auxílio jurídico, mas não tem nada a ver o Atlético com essa situação. É uma situação do jogador com a equipe dele e lembrando, né, como aconteceu já há bastante tempo, imagino que seja mais uma situação para ser resolvida com o atleta, com o Al Hilal, do que de fato com o Atlético.